E hoje nós vamos falar sobre Viva a Noite, de volta ontem com o Luiz Ricardo, como foram os números. Nós vamos falar também sobre toda a construção deste programa e se ele volta à grade em 2026. Vamos falar também com vocês a respeito de toda a construção das audiências de Três Graças durante essa semana. Temos mais movimentações nesse sentido. O SBT contra o Ibope, emissora coloca uma matéria no ar para justamente questionar os números da Cantar Ibope. Isso e muito mais a partir de agora, então fique conosco. Hoje é sábado, 15 de novembro e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. Estamos chegando com mais um Legalzinho. Você que chega aqui nesse momento, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu comentário. Nós vamos a partir de agora trazer os principais assuntos dessa semana e claro que a gente precisa começar com o retorno do Viva a Noite, né? Viva a Noite que voltou ontem à grade do SBT. Você viu o retorno do Viva a Noite? Já comenta aqui se você gostou do que você viu, se você acha que deve ser um programa de grade, se você acha que deve continuar nesse contexto, deixe aqui nos comentários desse vídeo pra gente poder debater sobre esse assunto. Ontem, Luiz Ricardo voltou com o Viva a Noite, com grandes momentos, concurso do Rambo brasileiro aqui, como tradicional nos anos 80 do Viva a Noite. Tivemos também João Augusto Liberato liderando esse momento, né, do treinamento dos Rambos brasileiros. Eu achei o João Augusto um pouquinho mais solto, né, ele é muito, me parece muito introvertido para ser um animador de auditório, mas eu acho que ele tem estudado bastante, trabalhado bastante para chegar a esse lugar e tem conseguido evoluções. Enxerguei um outro João Augusto ontem à frente ali, ao lado do Luiz Ricardo, isso que é importante de ser dito também. Tivemos Gretchen também participando, Rita Cadillac, Patrícia Marques, Netinho de Paula, só aquela galera raiz dos anos 80, 90 que ia pra lá. Bugalu no palco também. Pra quem não sabe, tem um disco do Viva a Noite que o Gugu lançou, que tem a música do Bugalu, do Baile dos Passarinhos. Inclusive, Titio Juju tem ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. Tem esse disco, Gugu Liberato, Viva a Música. Tá aqui. Que tem as músicas do Bugalu, do Bota Talquinho, tantas outras. FIFA Música! Tá aqui embaixo escrito, viu? Olha só, então tem esse disco aqui abençoando os estúdios da Rede Gesla e eu quero falar sobre essa construção que aconteceu do Viva a Noite especificamente, porque principalmente, acho que o principal ponto aqui é enaltecer Luiz Ricardo, uma figura que sempre foi muito fiel ao SBT, sempre teve uma conexão muito grande com a emissora, mas até então não tinha tido nenhum programa que fosse próprio dele, né? Ainda que seja um especial, ainda que não volte ao ar em outros momentos, eu acho que foi uma oportunidade muito boa da gente ver o quanto o Luiz Ricardo é um bom comunicador, um comunicador com a cara do SBT, com o jeito do SBT. Ele tem traços de Gugu, tem traços de Silvio Santos, porque ele se criou entre esses grandes comunicadores, né? Sempre fez muitos sorteios da Telecena, outras movimentações também para dentro do SBT, mas nunca teve um programa próprio. Então que legal a gente ver o Luiz Ricardo ali fazendo essa ponte entre o passado e o presente do Viva a Noite. Ele também mencionou por vários momentos o próprio Gugu Liberato, falou sobre o quanto ele foi importante na formação dele também como comunicador, né, que acaba ganhando muita força dentro desse contexto que a gente viu no programa, se conectou bastante ali com o João Augusto, foi bem interessante da gente ver, e soube conduzir o programa com a alegria tradicional que o programa sempre teve, né? E com os quadros tradicionais também, que são os quadros das provas, né? Ponto para as mulheres, aquele sonzinho, gente. Pra quem é dos anos 90 e viu como o Gugu levou tudo isso para o Domingo Legal e que o resto é história, né? As coisas aconteceram depois. Eu acho que ficou muito claro o quanto o SBT tem esse DNA do auditório, o quanto o SBT sabe trabalhar esse tipo de produto, sabe conceber e construir esse tipo de produto. Então, realmente, foi um retorno bem interessante. E eu espero, sinceramente, que esse programa volte à grade do SBT, porque, de novo, eu acho que não é somente a questão de relembrar o passado. Eu acho que é um produto que pode ser de grade. Eu acho que as atualizações necessárias foram feitas ali pra, enfim, pra não entrar naquela vibe anos 80 e 90 de pode tudo, né? Teve várias coisas que foram feitas ali nesse sentido. Eu acho que o palco ficou muito bonito, o balé dançando ficou muito bonito também, os elementos clássicos do programa também estiveram ali, e a gente viu um palco mais cheio de
como é que eu posso dizer, de referências a essa trajetória do Gugu, mas ao mesmo tempo que me mostrou um potencial de ser um programa de grade, sim. Não sei se ele não é um programa muito caro, talvez, para que o SBT faça e coloque na sexta-feira à noite, mas chegou a se aproximar da vice-liderança ontem, enquanto estava no ar. A gente teve momentos ali em que o Viva a Noite conseguiu uma estrutura de sequência do seu trabalho ali, com bastante facilidade, né? A edição especial exibida ontem elevou a audiência, diz aqui o @central da TV no Twitter, e chegou perto da vice-liderança em São Paulo, teve alguns momentos de vice-liderança, o programa foi amplamente elogiado pelo público e chegou aos trending topics no X, né, no Twitter. E nesse sentido, a gente vê que, claro, pode ser que seja pelo fator nostalgia, o SBT tem apostado muito no fator nostalgia, nem sempre isso dá certo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Viva a Noite é um programa que tem potencial para continuar na grade do SBT e principalmente para utilizar com mais veemência, com o crédito que ele merece, utilizar mais o Luiz Ricardo, que é um grande comunicador, muito com a cara e o jeito do SBT, sabe se comunicar com o público do SBT como ninguém, e eu acho que mandou muito, muito bem nessa apresentação do Viva a Noite especial. O que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários, daqui a pouquinho eu comento junto com vocês. Segue o legalzinho na nossa programação. 18h53, você que está vendo no modo reprise também, não deixe de participar, de deixar o seu like, seu comentário, sempre muito importante para a gente poder juntos seguir com a construção do nosso programa por aqui, tá certo? Vamos lá então, agora seguindo para falar sobre Três Graças. Três Graças conseguiu se estabelecer na audiência nessa semana, um pouco melhor do que antes. É uma novela que vem oscilando de uma forma geral, mas o que surpreendeu muito a Globo, nas primeiras sondagens que está fazendo com o público, é que há uma aceitação da história. Não há rejeição por parte da novela, por parte de alguns núcleos e tudo mais. Então é uma audiência que vem oscilando por motivos diversos, mas não necessariamente por não gostar da história. A história tem feito sentido para o público que tem acompanhado, e nessa semana a gente teve uma estabilidade maior da novela, menos aquele efeito ioiô, né? Menos aquele efeito ioiô, que é importante da gente olhar e falar a respeito, porque aconteceu durante muito tempo nessas primeiras semanas, nesse primeiro mês da novela, na sequência do que foi se construindo, a gente teve realmente uma diferença considerável ali para Vale Tudo na estabilidade da audiência, mas nós temos números melhores. O Vanucci fala aqui no canal dele o seguinte: Três Graças aumenta a audiência e mantém estabilidade em São Paulo. Sondagens mostram que boa parte do público aprova a novela de Aguinaldo Silva. Os primeiros levantamentos da Globo com o público, diz aqui o Vanucci, trazem que Três Graças conquistou seu público. Além disso, as sondagens das redes sociais trazem também que há mais avaliações positivas do que negativas, principalmente ao elenco da novela, com relação a isso, né, que a Globo pesquisa muito essas questões. Existem algumas críticas ao tom adotado por Grazi Massafera para Arminda nos bastidores de Três Graças. Muitos afirmam que é questão de tempo para o telespectador se envolver um pouco mais com a vilã e entender as pitadas de humor e sutilezas da personagem. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho que talvez quem tá desconfiando de uma Arminda muito caricata e tudo mais é quem nunca viu novela do Aguinaldo Silva. Tem os seus momentos de muita sensibilidade, tem os seus momentos de muita... de virar esse conceito de histrionismo, esse tipo de coisa, tem momentos de virada para essas vilãs. Então eu tenho muita segurança que o Aguinaldo tem a Arminda muito na mão, assim, ele sabe o que fazer. E nesse sentido, segue o Vanucci aqui, quem assiste diariamente Três Graças já percebeu que Aguinaldo Silva ampliou o leque da história e aumentou o espaço de alguns personagens secundários, diz ele aqui. Por isso, os estrategistas da Globo apostam num crescimento de audiência nas próximas semanas. Os últimos capítulos tiveram um desempenho bem equilibrado na Grande São Paulo. Em 10 de novembro, Três Graças marcou 23,5 de média. A gente falou que na segunda anterior tinha sido 24,3, né, o que apontava um decréscimo, mas de novo, na segunda-feira a novela consegue subir de novo para esse patamar, com 38,7 de share. Na segunda-feira foi 38,9% do share, com 23,5% de média. Na terça, 22,7 de pontos, com 38,7 de share.
E na quarta-feira, 22,4% de média com 38% de share. Na quinta, dia 13, subiu para 23,9% e 40,5% de share, o patamar ideal para essa faixa de horário. A meta da Globo é ter pelo menos 40% dos televisores conectados nela, né? Então a cada 100 TVs, 40 estavam ligadas na Globo naquele momento. E aí a gente não pode pensar que no SBT e na Record naquele momento ali, as outras televisões estão ligadas. Não é o caso. A gente tem muita gente no streaming, né? Então, são questões que ficam aí no ar, nesse aspecto. Segue aqui também o Vanucci na coluna dele. O canal do Vanucci teve as audiências consolidadas de 3 graças junto a fontes do mercado e, nesse sentido, 23,9 na quinta, para mim, particularmente, aponta essa estabilidade de novo da novela. Ela desceu de 24 para 23 e alguma coisa, 22,9 e depois estabilizou. Vamos ver como é que vão ser as próximas semanas, mas eu acho que provavelmente 3 graças vai começar a estabelecer esse patamar de 23 a 24 pontos de média meio direto. Acho que é a tendência que deve acontecer. Se seguir dessa forma, a tendência é que ela estabilize nos 24 e consiga subir até uns 26, 27, eu acho que foi o que aconteceu com Vale Tudo da metade pro final, né? Então eu acho que tende a repetir o que aconteceu com Vale Tudo, e isso já é estar muito no lucro. Estar muito no lucro, porque vai conseguir levar para um novo momento a novela das 9, tá certo? Segue o legalzinho na programação, agora com a sua participação. Muito bem, legalzinho, agora 18h58, você que tá vendo a gente no modo gravado, também muito obrigado pela companhia. Você que tá vendo no modo gravado ou na reprise e tá também comentando aqui embaixo, muito obrigado pelo seu comentário. Eu vou responder os comentários ali por texto, tá? Mas obrigado pela companhia. Preciso lembrar uma outra coisa pra vocês também. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla. Também faça parte do nosso canal no Zap, só escanear esse QR Code ou aqui embaixo, no link da descrição, você vai direto pro canal do WhatsApp da Rede Gesla e por lá eu mando as nossas principais atrações, as nossas lives, né, os momentos que a gente entra no ar, que vocês sabem que aqui é meio Silvio Santos, né, a gente entra em horários alternativos, tá certo? Mas enfim, faça parte do canal do Zap, que lá a gente vai construindo juntos essa nossa parceria, né? Parceria. Vamos lá pro povo que tá chegando aqui nos comentários. Chaparrão tá mandando um boa noite e um parabéns pra Rede TV pelos 26 anos. Verdade, Rede TV faz hoje 26 anos. Eu tava lá, pra ver como sou velho. Não tava na Rede TV, mas vi quando começou. Estou realmente chocada, diz aqui a Leila Eleonora. Boa noite, acabei de olhar pra ver se não ia ter live e teve. São os astros, né? Que estão mandando pra vocês as principais notificações pra virem aqui pra Rede Gesla. Olivaldo Coelho conosco, também Luiz Henrique Pinho, o Viva a Noite gostei, foi melhor do que aquela bomba que foi o Viva a Noite com a Gil Melândia. Eu assisti aquela vez, pior que eu gostei, porque o Gugu foi passar a faixa pra ela e tal, né? Foi uma coisa bem... Eu gostei na época, mas de fato foi algo que não conseguiu se estruturar depois. Gustavo Henrique, boa noite Gesla, pessoal, vi um pedaço do Viva a Noite, gostei bastante, que bom que ficou acima de 3 em muitos momentos, é tipo isso. O Lucas também falando dos 26 anos da Rede TV e 34 da TV Tribuna. Eu tenho mais idade que a TV Tribuna, porque eu já fiz 34. Lucas também, se eu gostava dos programas da Rede TV na infância. Gostava também, porque ela se tornou uma opção ali, né? Interessante. Eu acho que tem que continuar sem ficar citando o Gugu, diz aqui o Gustavo Henrique. Eu acho que sim, acho que foi uma grande homenagem nesse momento, mas depois tem que levar adiante o programa com esse formato. Eu sou um partidário de continuar com o programa, eu acho que o Luiz Ricardo mandou bem demais, e é um cara subaproveitado no SBT. Vou botar o pintinho amarelinho aqui, ó, que bonitinho. Acho que é um cara subaproveitado no SBT, então tem que ter isso também. Bora lá. Leila Eleonora, pergunta antes que eu me esqueça. Você que fez toda essa linda abertura, qual a ideia, se puder compartilhar sobre? Ô Leila, muito obrigado, viu? A minha referência basicamente foi a abertura do Fantástico dos anos 80, né? O legalzinho é o Fantástico da Rede Gesla. Então fui eu que fiz, sim. Fui eu que fiz a trilha também. O legalzinho é um projeto muito querido pra mim. E que bom que vocês perguntaram também. Obrigado, viu? Obrigado pela pergunta e pela companhia. Valeu, Leila. TV Tribuna de Recife, que completou 34 anos, tá certo. Juninho pergunta, o Viva a Noite saiu do ar em 93 para
ocupar o lugar, o Comando da Madrugada voltou em 2007, mas durou pouco tempo agora. É tipo isso. Bruno Felipe também está conosco, obrigado pela companhia. Olivaldo está dizendo que a TV Tribuna está em crise, igual a TV Band de São Paulo. Bruno Felipe, a Grazi tem melhorado, mas um papel de tanto destaque era para uma atriz com mais tarimba. Eu discordo um pouco, Bruno, porque eu acho que ela tá muito encaixada nesse papel. Tem um pouco da personalidade da Grazi ali, quem viu a entrevista dela no Lady Night, por exemplo, e conhece a Grazi de entrevistas e tudo mais, sabe que ela tem um pouco dessa pitada de humor também, e ela conseguiu trazer. Eu acredito muito que a Grazi foi a figura... foi uma das melhores escolhas nesse sentido, né? Cadê quem mais? Vamos lá. O Olivaldo, deixa eu ver. Fernando Rodrigues, boa noite, Gueslo. Luiz Ricardo deveria ter um programa de auditório fixo. Viva a Noite mostrou potencial, até então escanteado, que o Luiz Ricardo tem. Guilherme Lima, membro da Rede Gesla. Você que ainda não é membro da Rede Gesla, pode se tornar membro aqui para ajudar o Titio Juju. Temos o plano Perrito Ted, o plano Nobody e o plano Faustop. Você pode escolher o plano que você quiser. Vamos lá. Boa noite, Chuds, aqui Guilherme Lima. Felizmente o Viva a Noite não foi uma paródia duvidosa e apesar da nostalgia, tudo ficou com uma cara atual. O Luiz estava muito integrado, natural, com ajustes, deve vir para 2026 sim, espero sinceramente, viu? O único depois já vou chegar lá. Deixa eu ver quem mais. Olivaldo Coelho, hoje é dia de Júnior dormir mais tarde, porque tem cine privê, para vocês verem o que eu faço por vocês. Para amanhã na resenha televisiva eu poder trazer o destaque de como foi o Cine Privé, eu preciso dormir às 4 da manhã no sábado, né? Então é isso. Mentira, eu vejo o resumo depois. Eu sou a pessoa mais diurna que existe. Não tem como. Mas tudo bem. Quem mais? Sandy está conosco, mas que honra, Sandy, muito obrigado, dizendo que gosto do legalzinho, muito bom, coisa boa, Sandy, obrigado, viu, pela companhia e pelo prestígio por aqui. O único problema de Três Graças, diz aqui o Guilherme Lima, é que a Globo não tá investindo em divulgação da mesma forma agressiva que fizeram com Vale Nada, Renascer e Pantanal. A novela é muito boa, tudo que o pessoal queria. É verdade, talvez daqui a pouco seja investir mais em chamadas, seja investir fora também, criar esse vínculo com redes sociais. É uma verdade, Gui, eu não tinha pensado nisso. É óbvio, mas eu não tinha pensado nisso. Guegué com Chaparrão. Também temos aqui Denner Clark, eu gosto do legalzinho. Obrigado, Denner. Grande abraço pra você. Então agora segue o legalzinho na Rede Gesla. Muito bem, legalzinho, agora 19 horas 4 minutos, você que tá chegando, muito obrigado pela companhia, deixe seu like neste, que é o Fantástico da Rede Gesla. É isso, vamos adiante com o próximo assunto a partir de agora do nosso legalzinho, o Fantástico da Rede Gesla. Estamos todos calmos? Estamos todos calmos, porque eu apertei todos os botões ao mesmo tempo que deu problema. Vamos lá então, seguindo aqui porque agora falando em SBT, ontem o SBT Brasil soltou uma matéria sobre a Cantar Ibope, com esse título aí, Mercado questiona a qualidade dos dados da Cantar. O Rick Souza, lá do TV Pop, inclusive colocou um comentário que eu achei pertinente, que teve esse questionamento no SBT Brasil, mas quando assumiu a vice-liderança por alguns minutos com o Viva a Noite, teve Silvinho Prateado tocando corneta no SBT, né? Então, são questões, são análises. Mas isso não tira também o questionamento que pode ser feito e é válido de ser feito para a Cantar Ibope. Na matéria, nós vamos trazer aqui a informação que veio também do Planeta TV, dizendo o seguinte: em crise, SBT questiona Ibope e aponta falhas na medição de audiência. É fato que existe um questionamento já há bastante tempo a respeito do sistema de medição da Cantar Ibope, mas o SBT resolveu então fazer esse olhar um pouco mais crítico para cima desta empresa. Vamos falar aqui sobre esse texto do Planeta TV que traz esse destaque também. Vamos lá. Reportagem do SBT Brasil coloca em dúvida os dados do Ibope, citando defasagem, amostragem reduzida e falta de concorrência no setor. É uma questão, mas teve também concorrência no setor e eles fugiram logo, deixaram de fazer essa medição no Brasil. Teve isso também, mas vamos lá. Temos aqui então a matéria que diz o seguinte: em meio a um período de instabilidade, queda de desempenho na audiência, o SBT levou ao ar na última sexta-feira, né, no dia 14, a reportagem que colocou em xeque a credibilidade, dos índices oficiais da medição no país.
No SBT Brasil, a emissora questionou publicamente a precisão dos dados fornecidos pela Kantar Mídia, empresa responsável pelos números que movimentam o mercado publicitário brasileiro. É dessa empresa que eu trago aqui, eventualmente, os números do Breno Moura e do Rick Souza, que vêm de relatórios que as emissoras contratam ali para ver o minuto a minuto. Né? Então, essa é a empresa que fornece o minuto a minuto para as emissoras. A crítica surge em um momento delicado para o canal, que enfrenta uma crise prolongada em sua grade, mesmo após ajustes internos e mudanças de programação implementadas em 2025. Durante a apresentação da reportagem, César Filho afirmou que o sistema de medição no Brasil é considerado defasado e pouco preciso por especialistas. A matéria, assinada por Vinícius Rangel, reforçou dúvidas recorrentes do setor sobre transparência, metodologia e governança da Kantar. O telejornal lembrou que a empresa antiga Ibope foi vendida recentemente por cerca de 1 bilhão à americana HIG Capital, fundo conhecido por adquirir companhias e revendê-las em curto e médio prazo. A negociação, conduzida com poucas informações públicas, aumentou o desconforto entre emissoras, anunciantes e agências. Questionamento sempre válido, sempre válido. A reportagem destacou a preocupação do SBT com o fato de um fundo estrangeiro controlar um serviço considerado estratégico para toda a indústria televisiva e historicamente monopolizado. Segundo o telejornal, a falta de concorrência agrava o problema, já que empresas públicas e privadas dependem exclusivamente dos dados da Kantar Mídia para investimentos publicitários. Outro ponto levantado foi o tamanho da amostragem. Abre aspas. Hoje, segundo a empresa, os dados vêm apenas de 6 mil aparelhos, em um país com mais de 213 milhões de habitantes, informou o repórter Rangel, né? Especialistas consultados apontaram que a medição carece de transparência e modernização, especialmente no que diz respeito ao consumo multiplataforma. A CEO da Market Data, Fábia Juliás, afirmou que a medição cross-mídia exige processos claros, robustos e auditáveis, né, que possam ser conferidos. A crítica do SBT ocorre no momento que a emissora ocupa a terceira posição na TV aberta, atrás de Globo e Record, tanto em São Paulo quanto no ranking nacional. Na principal praça de medição, a capital paulista, o canal oscila entre 2 e 4 pontos de média diária. Eu acho que existem duas questões aqui. O SBT está no momento de uma crise sem precedentes, quanto a isso não há dúvida. Há espaço para questionamento de como é feita a medição, sem sombra de dúvida também. Só que já se tentou também, outras empresas tentaram fazer essa medição no Brasil, não acabaram vingando, não ficaram. E existe uma construção que de fato vai ser mais difícil e que precisa ser feita, que é essa medição do streaming. Quanto o SBT gera, por exemplo, via YouTube. Tem programação do SBT sendo exibida no YouTube meio direto, assim. Então, esses números, eventualmente agregados, eles não colocariam 2, 3 pontos a mais aí? Talvez, não sei. Talvez. Então, é uma medição que de fato precisa ser atualizada, porque eu acho que cada vez mais, o multiplataforma cada vez mais vai ser uma questão. Né? Então a gente precisa entender de que maneira as coisas vão seguir a partir de agora. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa matéria, qual parte você acha que está mais certa. A gente segue o legalzinho na Rede Gessler. 19h10, legalzinho no ar para todo o mundo através da Rede Gessler de televisão, com altíssima audiência também. Eu vou criticar a Kantar Ibope, que aparece 10 pessoas aqui, mas eu sei que é 6 milhões. Então vamos continuar por aqui agora, lembrando que você pode aqui fazer um favor para mim. Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like. Es solamente en el olvido, es realmente una maldad. Es solamente en el olvido, es realmente una maldad. ¿Por qué no dejas el like? Né? É a pergunta que me parte el coração. Vamos então seguindo agora com o nosso legalzinho, porque eu quero falar sobre a boa audiência que a Fazenda deu nesta semana, e nós vamos comentar a respeito disso a partir de agora. Nesta semana, a Fazenda deu índices de audiência bastante altos com a eliminação do Matheus, também com o Super Paiol, que eliminou Michele e Chaya, e eu quero saber se você assistiu, se você está assistindo a Fazenda nesta semana também, em todo este período, porque nós temos bons números para o reality da Record, que tem trabalhado de uma maneira, tem operado de uma forma bem interessante nessas últimas semanas, assim, comparado a edições anteriores, a Fazenda tem dado
bons números nesta edição, justamente por ter um elenco explosivo, por ter uma força muito grande nesse aspecto. No Super Paiol, que teve a eliminação na terça-feira, a Record já tinha batido a Globo com o aberto ao público, confronto direto com o aberto ao público teve sim uma força muito grande. E a eliminação de Chaya e Michele também movimentou bastante a audiência naquele dia. E agora, na quinta-feira, com a eliminação do Matheus, uma cabine de descompressão de colecionador do Lucas Selfie, momento que ele descobre que ele confiou na pessoa errada, é maravilhoso. E nós temos então aqui a informação do portal Planeta TV. Com saída de Matheus, a Fazenda 17 alcança recordes regionais. Vive noite de destaque com recordes regionais, minutos de liderança e crescimento no mercado nacional. Vamos então à matéria aqui assinada pela redação do Planeta TV, dizendo o seguinte: a noite de eliminação de Matheus, que deixou a Fazenda 17 com 28,95% dos votos, impulsionou a audiência do reality em diferentes regiões do país na quinta-feira. No painel nacional de televisão, o programa alcançou 15,5% de share, média de 6,2% e somou 10 minutos de liderança, consolidando o melhor desempenho de uma quinta-feira nesta edição. Temos também aqui o crescimento que se refletiu no mercado nacional, que registrou recorde de audiência e participação para o dia da semana, reforçando a força do episódio marcado pela repercussão intensa nas redes e movimentação entre os peões. Entre os destaques regionais, o Distrito Federal liderou com folga ao acumular 53 minutos em primeiro lugar, além de registrar 7,8% de média e 20,8% de share, os maiores índices da praça às quintas. No Centro-Oeste, Goiânia somou 35 minutos de liderança, média de 6,1% e participação de 17,3%. No Norte, Manaus teve sua melhor noite desde a estreia, foram 51 minutos de liderança isolada, média de 7,2% e share de 16%. O Sudeste também apresentou resultados positivos. Vitória teve 45 minutos na liderança com a Fazenda, com média de 6 pontos e 17,8% de share. Já Belo Horizonte fechou com 16,6% de share, 9 minutos na liderança e 5,7% de média. No Sul, Curitiba teve 18 minutos de liderança, marcando seus melhores desempenhos de quinta-feira, média de 4,7% e 12,4% de participação. Porto Alegre anotou 11,8% de share, 4,9% de média e 5 minutos na primeira colocação. A Record tem dificuldade aqui no Sul. Tem o balanço geral, que tem uma repercussão importante, mas tem dificuldade porque a RBS é muito forte. No Nordeste, Recife conquistou média de 4,9%, share de 16,5%, 2 minutos de liderança. Em Salvador, uma noite histórica, 13 minutos na liderança, 6,4% de média e 19% de participação, recorde para a praça nas quintas-feiras. O que prova que o formato reality tem muito espaço ainda na TV aberta, tem provavelmente uma construção que vem pela frente que vai ser muito percebida, né? E a Fazenda na 17ª edição, conseguindo recordes atrás de recordes para a Record. Isso é muito importante, porque conduz o produto a continuar na grade e com isso a gente segue com essa possibilidade de entretenimento gratuita para todo o Brasil, que não é para educar ninguém, mas que ao mesmo tempo entretém, né? Então segue o legalzinho na programação da Rede Guesa. ...56 graus nos nababescos estúdios da Rede Gesla. Você que está chegando 7h15 da noite agora, você que está no modo gravado, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo prestígio de sempre, tá? Vamos aqui ao povo que nos acompanha, lembrando sempre para você escanear esse QR Code ou clicar aqui embaixo no nosso glorioso, como chama? Link da descrição, que ali nós teremos, não é, a nossa construção, né? Teremos a nossa construção de comunidade lá no canal da Rede Gesla no Zap. Guilherme Lima, já falei. Olivaldo Coelho, não sei. Fale das audiências de sábado, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vai querer Ibope impresso, diz o Bruno Felipe. Juninho, essa semana foi um desastre na audiência em todas as faixas. A situação do SBT tá feia, tá dizendo o Denner Clark, é verdade. A Mar desabou também, foi muito mal. Você achou certo o SBT Brasil ter colocado essa matéria? Eu acho estranho. Porque, enfim, é um questionamento. É uma tentativa de questionar o Instituto, né? Não sei se foi certo, se foi errado, mas o SBT tem a liberdade editorial de fazer isso. Agora tem repercussões também do outro lado.
Essa Fazenda 17 que tá melhor que o BBB 25, diz o Luiz Henrique Pinho. Very good, The Farm 17. Ele tá trazendo também, muito bem. Larguei mão dessa Fazenda, os cabresteiros estragaram essa edição, diz o Bruno Felipe. Mas não estragaram não, ih rapaz. Já teve tanta edição pior da Fazenda. Tanta edição pior por conta de cabestramento, né? Até que também eu sou um pouco, como é que eu posso dizer? Eu sou um pouco positivo demais. Eu achei a 16 muito boa também. Que ela teve um campeão do segundo terço pra frente, ela teve o campeão já definido, que era o Sasha. Mas teve grandes momentos, né? Os tombos também tem que ser interessantes da gente acompanhar, as tretas paralelas. De fato, esse elenco é maravilhoso. Eles não têm medo de cancelamento nenhum, eles não têm nada a perder, eles não estão nem aí de brigar o dia inteiro, né? Então tem isso também. Vamos lá. Guilherme Lima, o confinamento é um formato fácil de produzir e também do público se conectar e entender. É isso, também tem isso, né, Gui? É caro de fazer, não é um produto barato, mas ele traz retorno. Ele traz retorno. Porque, querendo ou não, gente, é a companhia de muitas pessoas ficar acompanhando eles brigando na Fazenda, né? A gente também acompanha aqui. Quem acompanha, é claro, mais intensamente, tem ali também essa forma de entretenimento, de entender o que está acontecendo em cada momento, de poder observar as pessoas fazendo as coisas, né? Então isso é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, né? A fofoca existe desde que o mundo é mundo. Então, essa questão de produção e tudo mais, tudo isso, claro que traz outras possibilidades para as emissoras, e é lógico que, tanto que o SBT queria isso, né? Casa do Patrão vem aí na Record no ano que vem, com o Boninho. Espero que seja um bom reality, espero que ele não estrague o grande legado que o Carelli já fez durante toda a sua grande trajetória, não é? Espero que ele saiba onde ele está mexendo. Vamos então para as audiências da tarde de hoje, para você que está acompanhando, para ver o que temos de diferente por aqui. Deixa eu ver aqui, o Breno Moura acho que trouxe também. Temos aqui, vamos lá. Vamos lá a partir das 8h53, vamos lá, 8h53 da manhã nós vamos trazer aqui as audiências conforme elas foram acontecendo, aqui estão, deixa eu apagar aqui as fotos que estavam aqui, agora sim, vamos lá, 9 horas em São Paulo, é de casa nas redes com 8h26, muito bem, é de casa, hein? Fala Brasil com 3.13, Sábado Animado 164, Quintal da Cultura 020, Bom Dia Favela na Band 020, Vitória em Cristo na Rede TV 012. Às 8h53, um pouco antes, o É de Casa tinha 8h23, estável, Fala Brasil cresceu das 8h53 para as 9 e o SBT com o Sábado Animado tinha 1h22. Nós vamos então seguindo por aqui com outras audiências. O Futebol na Globo, a 1h05, em São Paulo, tinha 14.47, SBT Notícias tinha 2.84, Balanço Geral 1.97, Beck Band 0.21. O Beck é um bom programa mesmo, para quem gosta de esporte é um excelente programa. 13h45 em Curitiba, Futebol na Globo 13h27, Mestres do Fogo na RIC 3h59 e o destaque na Rede Massa 1.05. São números interessantes aqui também. 13h40 em Goiânia, o Futebol na Globo com quase 19, Balanço Geral Goiás com 3, Chance de Ouro 1.04 ali na sequência também. Nós tivemos às 13h43 em São Paulo, Futebol na Globo com 18h24, SBT Notícias 2.66, Balanço Geral 2h49. Interessante esses números do SBT no sábado, né? Bem interessantes esses números. Vamos aqui, 13h57 no Rio, Futebol na Globo 20h53, Rio bom demais, com 2h70, SBT Notícias 1h84, Samba na Gamboa 0h34 e o Beck Band com 0.1. Às 14 em São Paulo, quase 18 para o Futebol na Globo, SBT Notícias com 2,94, Balanço Geral com 2,59, Beck Band 0,34 e o Quintal da Cultura com 0,14. Quintal da Cultura entra em vários horários ali, né, da TV Cultura. 13h15 em Manaus, 26 para o Futebol na Globo e 1 para o SBT que estava em segundo lugar, impressionante. 14h07 em São Paulo, 17 o Futebol, 14h17 no Rio de Janeiro, 19 o Futebol e 2 mais ou menos para o SBT. O SBT Notícias ficou na frente do Balanço Geral por bastante tempo aqui, ó. 3h10 contra 2h53, 14h15, 18 pontos para o Futebol, o SBT na frente do Balanço Geral. Depois, às 14h55, aí sim o Balanço Geral passa, mas na casa de décimos, né? 6 décimos na frente do SBT. Às 15h05, nós temos aqui o Cine Aventura um pouquinho à frente do SBT Notícias, né?
15h32, o Paulistar entrou com 11h47, o Cine Aventura cresce para 4 pontos, Eita Lucas com 2h55, Back Band 066. Temos também aqui Caldeirão no Recife, 17h13, tinha 9 pontos, Cidade Alerta 2,5, Cinema em Casa 1,41, Brasil Urgente 1,02. 17h20, Caldeirão com 9,37, Cidade Alerta com 3,80, Brasil Urgente com 2,61, Cinema em Casa com 2,35. Cidade Alerta é um fenômeno na Record, né? É um fenômeno mesmo. Às 17h32, o Caldeirão com... Caldeirão é ótimo. Caldeirão com 9,92, Cidade Alerta com 4, Brasil Urgente 2,62, Cinema em Casa 2. Assim seguiu também essa questão. 17h48, em Belém, Caldeirão com 10,12, Cinema em Casa com 2, Sessão de Cinema na TV Cultura e na TV Brasil 1,71, olha só, Cidade Alerta com 1,57, e assim segue a programação. Em Belém, o SBT costuma ser forte também, né? É mais difícil da Record conseguir crescer lá. Eta Mundo Melhor, às 19h06, com 17h40, em São Paulo, né? Cidade Alerta com 4,62, The Voice com 2,50, Brasil Urgente 2,31, The Voice pelo menos está descolando o SBT da Band no sábado, né? Que não sei se é um grande motivo para a comemoração, mas é o que está acontecendo. Vamos com as últimas participações. Você que está no modo gravado, também deixe seu comentário, deixe sua participação por aqui, que é super importante. Bora lá, para a galera que está comentando conosco, vamos lá. O Luiz Taquei dizendo, e esse cabelo lambido aí, isso são os 47 graus dentro dos estúdios da Rede Gessler, por isso cabelo lambido. Não sei se esse foi um elogio ou uma crítica, mas tudo bem. Bruno Felipe torcendo pro Sport ganhar do Flamengo, tá acompanhando aí o Bruno Felipe, tá certo? Muito bem, minha gente. Então, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, eu vou aqui encerrando, não é, os nossos trabalhos deste sábado, sempre lembrando para você que nós estamos aqui na Rede Gessler, sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês, com a melhor comunidade, a melhor forma de participação. Você que se liga sempre, muito obrigado. Você que tá no modo gravado, também não deixe de participar conosco. Este foi o Legalzinho de hoje, fantástico da Rede Gessler. A gente volta amanhã com a nossa resenha televisiva. Até lá!